Uma lancha sai do porto como qualquer outro dia. Passageiros embarcaram confiando que vão chegar em casa. Trabalhadores seguindo viagem. Família acreditando que aquilo seria apenas mais um trajeto comum pelo Rio do Brasil. Mas poucos minutos depois da partida, a rotina virou um desespero. No dia 13 de fevereiro, uma embarcação de transporte regular de passageiro naufragou nas proximidades do encontro das águas na região de Manaus. Uma lancha que havia saído da chamada Balsa Amarela, com destino ao município de Nova Olinda do Norte, o percurso mal tinha começado, quando algo deu errado. A água invadiu a embarcação, passageiros entraram em pânico e pessoas foram lançadas ao rio, tentando sobreviver. Equipe de resgate correram contra o tempo. O cenário era de grito, correria e medo. O que deveria ser apenas mais uma viagem terminou em uma tragédia, deixando mortos, desaparecidos e dezenas de sobreviventes, marcados para sempre por minutos que parecerão eternos. Mas a pergunta mais importante não é apenas como a lancha afundou. A pergunta é por que isso continua acontecendo? Quem autorizou essa embarcação a operar? Quem verificou as condições antes da saída? Existia fiscalização suficiente naquele trajeto? Quando o acidente acontece nas proximidades do ponto de partida, o problema pode não estar apenas no rio, pode estar no sistema. O transporte fluvial na região do Amazonas funciona como um verdadeiro transporte público. Para milhares de pessoas, o barco não é apenas uma opção turística, é necessidade diária. Só que existe uma realidade pouco discutida: rios imensos, rotas numerosas e equipe de fiscalização reduzida. Na prática, muitas inspeções acontecem de forma periódica e não em tempo real. Isso significa que muitas vezes o Estado chega depois da tragédia. Essa não é a primeira vez que acidentes desse tipo acontecem na região. Ao longo dos anos, naufrágios semelhantes já foram registrados, quase sempre acompanhados das mesmas explicações: excesso de passageiro, manutenção insuficiente, condições climáticas e falha operacional. O padrão se repete e a sensação de segurança cresce entre quem depende desse tipo de transporte, e o problema não é a falta de tecnologia. Hoje já existe capacidade para monitorar embarcações por GPS, controlar a velocidade e registrar rotas e identificar risco antes que algo aconteça. O que falta é transformar prevenção em prioridade permanente. Especialistas apontam que soluções simples poderiam ser reduzidas drasticamente novas tragédias. Monitoramento digital obrigatório nas embarcações. Fiscalização em tempo real. Canais diretos para a denúncia dos próprios passageiros e a suspensão imediata de barcos irregulares até uma nova vistoria. Quando a embarcação afunda, não afunda apenas madeira e metal. Afunda também a confiança da população em um sistema que deveria proteger quem depende dele todos os dias. E enquanto a cobrança não for constante, o risco continua navegando silenciosamente pelos rios do Brasil. A questão agora não é se o outro acidente pode acontecer. A questão é quando e se algo será feito antes. Aqui é Lito do Ibura. Se você acredita que vidas precisam vir antes do descaso, deixe seu comentário, compartilhe essa informação e ajude a cobrança a chegar mais longe, porque o silêncio também permite que tragédias se repitam. Começou a entrar água e todo mundo começou a correr pra trás, Aí, todo mundo em cima da gente e pisando na gente, todo mundo já tava naquele naufrágio lá no rio e todo mundo tentando se salvar e não conseguia porque não tinha nenhum suporte. Aí eu tinha uma cachorrinha, uma cadela e meu sobrinho, eu deixei ela pra salvar meu sobrinho, só que quando eu vi a onda levou tudo, foi muito desesperador. Uma moça na nossa frente morreu, foi muito desesperador. Muito desesperador, não era pra ter acontecido isso. Falta de segurança na lancha, a gente já tinha avisado, mas é muito rápido. Eles iam muito rápido. E tudo isso foi culpa deles mesmo, porque é muito rápido. Não tinha como ninguém se salvar, a onda tava muito grande. Não tinha. Vocês começaram a perceber que alguma coisa errada? Porque começou a ir muito rápido, uma disputa entre outra lancha e a outra. E a moça de trás, que faleceu, acabou falando pra gente: por favor, vai devagar. E o pessoal, todo mundo gritou: vai devagar. Só que... Moço, para! Para, pelo amor de Deus! Todo mundo gritou: vai devagar. Só que
Foi muito rápido mesmo. Não tinha como ninguém se salvar, assim. Foi muito rápido. Deu pra pegar colete salva-vida? Algumas pessoas sim, mas as crianças não. Tinha colete pra todo mundo? Não, porque tinha muita gente, tinha muita gente, tipo, não tinha mais lugar para as pessoas ficarem sentadas, algumas pessoas tinham ido atrás e muita gente, não tinha como. Esse momento foi desesperador para todos vocês? Foi muito desesperador, muita gente morrendo, muitas crianças, mães tentando salvar seu filho e ninguém conseguiu. Foi muito desesperador. A lancha virou, foi isso? A lancha virou. Não, a lancha afundou não sei como explicar, mas De trás pra frente? foi. Pra trás? Foi de frente para trás. Porque todo mundo correu para trás para tentar se salvar, mas não deu. Por quanto tempo vocês ficaram reunidos ali, juntos, nos coletes salva-vidas? Você tem noção? Não tem noção, porque teve um barco que passou e não tentou salvar a gente, porque a onda estava muito forte. Mas teve uma balsa que sim, parou e tentou jogar boias, algumas coisas, e a gente conseguiu. Teve uma lancha que conseguiu pegar umas pessoas, mas a onda estava forte, afundou. E muita gente morreu. Vocês estavam indo para que município? Para Nova Olinda do Norte. A lancha estava super lotada? Tava super lotada. A lancha sim, estava com uma certa velocidade, ela estava assim. E mesmo com o banzeiro forte? Mesmo com banzeiro forte. Inclusive antes, uma das passageiras lá, ela começou a gritar, né? Porque teve a lancha bateu na onda, subiu um pouco, né? E bateu de novo e a pessoa começaram a gritar, porque tem algumas pessoas que talvez tenham algum trauma, alguma coisa assim, e na hora não mantém a tranquilidade, correto? E aí depois teve gente até que pediu, olha, vai mais devagar, não é? Para que fosse um pouco mais devagar, porque já estava mais ou menos prevendo o que ia acontecer, entendeu? E a gente ficamos lá, não é? Torcendo que as coisas continuassem, porque a gente confia em quem está na tripulação, né? Em quem está dirigindo a lancha, porque o que eu deduzi? Bom, o cara tem experiência e nós vamos continuar a viagem, não é? Quantas viagens eles já não fizeram daí? Mas por engano, né? Olha, no momento eu não vi, né? Mas tinha muita criança dentro inclusive tinha uma recém-nascida, tinha uma moça que estava operada, né? E essa criança, só salvaram essa criança recém-nascida porque colocaram dentro de uma caixa. Tinha uma caixa que eles passaram e colocaram a criança dentro dessa caixa. E conseguiram salvar a criança. Felizmente conseguiram salvar aquela criança, né? Não somente ela, como outras crianças, né? que se salvaram lá. Muito. Qual foi a primeira coisa que o senhor pensou em fazer quando viu que a embarcação estava naufragando? Eu pensei em sair, não é? Eu queria sair, mas só que eu tentei abrir a janela e não consegui. Como eu falei ainda agora, não tem nenhuma orientação da parte da tripulação, se de repente num momento como esse, não é, vinha acontecer, que a gente pudesse abrir a janela com uma certa facilidade, para que a gente pudesse sair. Mas não tem orientação nenhuma. A gente acaba, de uma certa forma, naquele desespero, tentando abrir e eu não conseguia abrir. Se não fosse alguém ter aberto aquela janela, talvez eu não estivesse nem conversando aqui com vocês.